Você já se sentiu perdido, como se estivesse preso no fundo de um poço, sem ver saída? Como se a vida, em toda a sua imensidão, tivesse se fechado sobre você? É nesse momento de escuridão, quando o ar parece pesar, que as maiores lições começam a ser escritas. E é exatamente aí, no abismo da nossa própria alma, que o impossível se transforma em recomeço. Hoje, eu te convido para uma jornada profunda. Uma viagem onde cada passo na escuridão se torna um impulso para a luz. Porque, por mais fundo que o poço pareça, sempre há uma saída, e ela começa dentro de você. Vamos juntos descobrir esse caminho? Era um dia nublado quando o jovem, com o coração pesado, atravessou os campos em direção à casa do sábio. Seus passos eram lentos, quase arrastados, como se carregassem o peso de todas as suas dores e medos. A vida, que antes parecia cheia de promessas, agora não passava de um poço escuro, profundo e sufocante. Ele não via a saída, apenas o vazio que o consumia. Ao chegar, o sábio o recebeu com um olhar sereno, como quem compreende as tempestades da alma sem que seja preciso uma palavra. Sentaram-se lado a lado em silêncio, o som suave do vento passando pelas árvores era a única testemunha daquele encontro. Com os olhos marejados e a voz trêmula, o jovem finalmente falou. Sinto como se estivesse no fundo de um poço, perdido, sem forças para subir. Tudo que conhecia, tudo que me dava sentido, parece ter se desfeito diante dos meus olhos. E agora, não vejo mais esperança. O sábio, sem pressa, fechou os olhos por um instante, como se mergulhasse fundo nas palavras do jovem. Quando abriu os lábios, sua voz ecoou suave, mas cheia de profundidade. Eu também já estive no fundo de um poço. E foi assim, com essa simples confissão, que o coração do jovem começou a se abrir. Porque, naquele instante, ele percebeu que não estava sozinho. Alguém mais havia sentido a escuridão que agora o envolvia. E se o sábio, com todo o seu conhecimento, já havia estado lá, talvez houvesse esperança para ele também. O sábio respirou fundo, como quem revive memórias profundas, e começou a contar sua história. Seus olhos brilhavam, não com tristeza, mas com a sabedoria que só o tempo e a dor podem trazer. Há muitos anos, ele começou, eu me vi exatamente onde você está agora. Tudo que eu amava, tudo que me sustentava, havia sido arrancado de mim. A perda era tão grande que parecia que o próprio chão havia desabado sob meus pés, e de repente, eu estava no fundo de um poço. A escuridão era sufocante, e a solidão, implacável. O jovem ouvia cada palavra, sentindo uma conexão profunda com aquela dor que o sábio descrevia, como se o tempo tivesse parado, e ambos compartilhassem o mesmo abismo. Mas foi ali, no fundo, continuou o sábio, que aprendi minha primeira lição: quando se está no chão, o único caminho é para cima. Pode parecer simples, mas quando tudo ao redor é escuridão, qualquer movimento, por menor que seja, é um avanço. O fundo do poço não é o fim, mas o ponto onde a subida começa. O jovem sentiu uma pequena chama de esperança acender em seu peito. O sábio percebeu e continuou, sua voz agora com mais vigor. A segunda lição, disse ele, é que o fundo do poço, por mais terrível que pareça, nos oferece algo valioso, um momento de reflexão. É ali, na quietude da escuridão, que nos damos conta de uma força que muitas vezes desconhecemos. Uma força que estava adormecida, mas que o desespero desperta. No fundo, descobrimos quem realmente somos. E foi nesse silêncio que eu encontrei a força que me faltava. Aquelas palavras entravam no coração do jovem como bálsamo para uma ferida antiga. Ele já não via o poço como um lugar de derrota, mas como uma oportunidade de transformação. Por fim, o sábio sorriu levemente. Aprendi que não adianta lutar contra a escuridão. Eu precisei parar de me debater, de tentar controlar o que estava fora do meu alcance. Usei o que eu tinha, minhas próprias mãos e minha determinação, e comecei a escalar, um pequeno passo de cada vez. Cada centímetro que eu subia era uma vitória. Não foi rápido, nem fácil, mas cada pequeno avanço me levou de volta à luz. E quando finalmente saí daquele poço, eu não era o mesmo.
Eu era mais forte, mais sábio, mais grato. O silêncio entre eles agora era cheio de significados. O jovem, antes desesperado, começou a entender que, por mais fundo que estivesse, ele também poderia encontrar seu caminho de volta. O sábio fez uma pausa, como se voltasse a sentir o peso e a profundidade daqueles momentos sombrios, mas em sua face havia a serenidade. Cada pequeno passo que dei, continuou ele, foi como uma faísca acendendo dentro de mim. À medida que subia, ainda que devagar, o poço parecia perder o poder que tinha sobre mim. Cada centímetro conquistado, cada pequeno avanço, era uma vitória. Não apenas contra a escuridão ao meu redor, mas contra as sombras que habitavam dentro de mim. O jovem ouvia com atenção, e algo em sua alma começava a mudar. Era como se as palavras do sábio tocassem em lugares profundos, onde ele escondia suas fraquezas e medos. Quando finalmente vi a luz do dia novamente, disse o sábio, sua voz carregada de emoção, não era mais o homem que havia caído naquele poço. A escuridão me ensinou a enxergar a vida com outros olhos. Eu emergi mais forte, com uma sabedoria que só a dor pode dar, e uma gratidão imensa por cada pequeno degrau que me trouxe de volta. Aprendi que não importa quão fundo seja o abismo, dentro de nós sempre há algo que nos puxa para cima. Às vezes é fé, às vezes é pura resistência, mas sempre existe. O jovem, sentindo o impacto daquelas palavras, começou a vislumbrar um novo caminho. Ele não era mais prisioneiro do poço em que estava. Algo mudará dentro dele, uma força que antes parecia perdida começava a pulsar. Entendi que o poço, continuou o sábio, não era o fim. Era, na verdade, o início de uma nova jornada. O homem que entrou naquela escuridão morreu ali, mas o homem que saiu renasceu. E renascer é um processo doloroso, mas também transformador. Eu nunca mais fui o mesmo, porque a dor me deu olhos novos para ver o mundo. E hoje, agradeço pelo fundo do poço, porque foi ali que eu descobri quem eu realmente sou. Essas últimas palavras pareciam ecoar no coração do jovem. O sábio havia lhe oferecido algo precioso, e a certeza de que o fundo do poço não é um lugar de derrota, mas um berço de renascimento. A escuridão, que antes era sufocante, agora era apenas o prelúdio de uma nova luz. As palavras do sábio haviam plantado uma nova semente no coração do jovem. A escuridão que antes o consumia agora parecia apenas uma fase passageira, e o peso que carregava começou a se dissipar, dando lugar a uma leveza quase imperceptível. O que antes parecia um fim sem saída, agora era visto como um início. Um recomeço. Ele ergueu os olhos, ainda com lágrimas, mas essas não eram de desespero. Eram de uma emoção que ele há muito não sentia, e esperança. Inspirado pelas lições do sábio, o jovem começou a ver seus desafios de uma forma diferente. Ele compreendeu que o fundo do poço não era seu túmulo, mas um campo fértil onde ele poderia plantar sua força, sua resiliência, sua fé. Naquela tarde, ao deixar a casa do sábio, o jovem sentia os passos mais firmes. O caminho de volta parecia diferente, como se o peso do mundo não estivesse mais sobre seus ombros. A escuridão, que antes o sufocava, agora era apenas uma sombra distante. Ao retornar para sua aldeia, ele tomou uma decisão que transformaria a sua vida, um pequeno passo de cada vez. Começaria pelas coisas simples, mas que exigiam dedicação. Cuidaria da sua casa, do seu jardim, ajudaria seus vizinhos. Ele sabia que a mudança não viria da noite para o dia, mas estava disposto a caminhar, com paciência e perseverança, para fora do poço. A cada pequeno avanço, sua confiança crescia. Cada tarefa completada, por menor que fosse, era um sinal de que ele estava subindo. E assim, dia após dia, ele transformou seu desespero em motivação, sua dor em força. Ele passou a ver os desafios como degraus, e não como barreiras. Os dias difíceis ainda vinham, como tempestades que surgem inesperadamente, mas agora, ao invés de se perder na escuridão, o jovem lembrava-se das lições do sábio. Sabia que, mesmo nos momentos de maior escuridão, havia uma luz esperando para ser alcançada. Ele era capaz de enxergar além do caos, porque havia encontrado,
dentro de si, uma força que jamais imaginou ter. Com o tempo, as pessoas ao redor começaram a notar sua transformação. O jovem, antes abatido, agora se tornará um símbolo de superação. Ele, que um dia buscou sabedoria, agora era ele mesmo uma fonte de inspiração para os outros. Aquele que conhecia o fundo do poço sabia também o caminho para sair dele, e, através de sua própria jornada, mostrava aos outros que era possível renascer das próprias cinzas. E assim, o jovem seguiu, com o coração renovado e a certeza de que, mesmo nas profundezas, existe sempre uma chance de subir à luz, mais forte e mais determinado. O processo de transformação do jovem começou de maneira silenciosa, quase imperceptível, como uma semente que germina no solo escuro. Ele entendeu que a mudança não aconteceria de forma abrupta, mas seria fruto de pequenas ações, de gestos diários que, somados, o levariam à luz. O primeiro passo foi olhar ao redor e enxergar as pequenas tarefas que precisavam de sua atenção. Ele começou a consertar a própria casa, a reparar aquilo que havia deixado de lado por tanto tempo. Cada martelada, cada tijolo recolocado, era também uma reconstrução de sua própria alma, que antes parecia quebrada. Cuidar do que estava ao seu alcance tornou-se uma prática de cura, e ele passou a entender que o verdadeiro crescimento começa nas coisas mais simples. Mas o jovem não parou por aí. Seu coração, agora iluminado por uma nova esperança, começou a se abrir para aqueles ao seu redor. Ele passou a ajudar os vizinhos, a compartilhar palavras de encorajamento, a ser a mão que levantava quem estivesse caído. A dor que ele conhecera tão bem agora o tornava mais sensível às lutas dos outros. E, nesse compartilhar de gestos e de bondade, ele também sentia seu espírito florescer. Certo dia, ele se deparou com um pedaço de terra estéril, abandonado, onde nada crescia. Para muitos, aquele solo seria visto como uma perda de tempo, mas o jovem viu ali uma oportunidade. Decidiu que transformaria aquele terreno vazio, árido e sem vida, em um jardim. Era como se o destino lhe oferecesse uma metáfora viva para seu próprio processo de renascimento. Ele começou a trabalhar na terra, com paciência e dedicação, removendo as pedras, revolvendo o solo, semeando esperança em cada canto. As mãos calejadas, o suor escorrendo pelo rosto, tudo fazia parte de um processo maior. E ele sabia que os resultados não viriam rápido, mas estava disposto a esperar, a nutrir aquele lugar com o mesmo cuidado com que havia começado a nutrir sua própria alma. Meses se passaram, e o improvável começou a acontecer. Pequenos brotos verdes surgiram, tímidos, mas cheios de vida. A terra, que antes parecia infértil, agora começava a dar seus primeiros sinais de transformação. E assim como o jardim, o jovem também florescia. Cada planta que brotava era como uma confirmação de que ele estava no caminho certo, de que o processo de cura e crescimento estava em andamento. À medida que as flores começaram a desabrochar e os frutos a aparecer, o jovem sentia uma alegria profunda, indescritível. Aquele pedaço de terra, que um dia foi apenas desolação, agora era um testemunho vivo de sua própria jornada. Ele havia aprendido que, assim como a natureza segue seus ciclos, a alma também precisa de tempo para renascer. E, ao regar o jardim, ele também regava sua própria esperança, cuidando de si mesmo com a mesma delicadeza com que cuidava das plantas. O jardim, antes um pedaço de terra esquecida, tornou-se um símbolo de resiliência e de transformação. E o jovem, que havia começado sua jornada como alguém perdido, agora se via como um homem renascido, capaz de transformar até mesmo os terrenos mais áridos em algo belo e cheio de vida. A jornada do jovem, antes cheio de dúvidas e angústias, agora o leva a ser uma referência para todos na aldeia. Sua transformação é notável, e aqueles que antes o viam como alguém perdido agora buscam sua orientação. Ele se tornou um símbolo de resiliência e força, alguém que, tendo experimentado a escuridão de perto, encontrou uma luz ainda mais brilhante dentro de si. Certo dia, com o coração grato, o jovem decide voltar ao sábio. Ao chegar, ele se ajoelha diante dele e agradece por ter mostrado o caminho. O sábio, com seu olhar calmo e sábio, apenas sorri e diz: "E a verdadeira sabedoria não está apenas em encontrar respostas, mas em aprender a se levantar mais forte a cada queda."
É nos momentos mais difíceis que descobrimos o quanto somos capazes. E assim, o jovem compreende que, por mais desafiadoras que sejam as situações, sempre há uma saída, desde que se tenha paciência, determinação e a capacidade de aprender com as dificuldades. A história nos ensina que a resiliência é uma força que cresce dentro de nós, alimentada pelas lições da vida. O jovem, antes perdido, encontra sua força. Ele aprende com o sábio que as quedas da vida nos fazem mais fortes, e com paciência, determinação e resiliência, sempre podemos nos reerguer. Se essa história tocou você de alguma forma, não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar com quem você acha que precisa ouvir essa mensagem. Juntos, podemos inspirar e fortalecer muitos outros corações. Obrigado por estar aqui e até a próxima!